Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 5 de julho. A gente vai mergulhar fundo hoje num tema quente, a revisão da vida toda. É um assunto, que mexe muito com a vida de aposentados e pensionistas. Analisamos bastante material sobre isso e olha, uma coisa ficou clara. Entender estratégia política lá no Congresso é crucial. Sério, sem sacar como a coisa funciona nos bastidores, as chances dessa revisão ir para frente podem diminuir bastante. Então a nossa missão hoje é justamente essa, desvendar por que essa aposta no Senado como caminho principal e o que, no fim das contas, essa revisão quer mudar na lei. Vamos lá, vamos desempacotar isso? Para começar, por que focar tanto no Senado? Por que não a Câmara dos Deputados primeiro? O que a gente levantou indica que, o histórico da Câmara com essas pautas de aposentados costuma ser de muita lentidão, sabe? Projetos que ficam parados, engavetados mesmo. É interessante ver essa tática, né? A diferença é grande. No Senado, para aprovar algo assim, você precisa de 41 votos. Já na Câmara, o número sobe para 257, de 513 deputados. Nossa, bem mais. Exato. Isso faz com que a articulação no Senado seja potencialmente mais controlável, talvez mais rápida. A Câmara, com toda aquela complexidade, muito mais gente, né? Muitas vezes acaba usando esses temas previdenciários como moeda de troca política. Ou simplesmente ignora, deixa pra lá. A gente já viu isso acontecer, né? Com outras discussões importantes para os aposentados, tipo o 14º salário, por exemplo. Foi uma novela. Pois é, e tem também a questão da participação popular, né? Isso pesa na escolha pelo Senado. O portal Cidadania do Senado, que permite que qualquer pessoa mande uma ideia legislativa, isso ajuda, né? Ajuda muito. É um canal direto que não existe da mesma forma na Câmara. Isso pode acelerar a pressão, sabe? A pressão organizada da sociedade civil para que uma ideia vire um projeto de lei de verdade. Entendi. E tem mais um detalhe aí, um ponto delicado. Já existe um projeto sobre revisão da vida toda lá no Senado. É do senador Paulo Paim. E alguns especialistas que a gente consultou, que aparecem nas fontes, acham esse projeto meio confuso. Confuso como? Dizem que pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. Quase como um obstáculo disfarçado. Talvez sem querer. Então, começar pela Câmara poderia criar um choque lá na frente, sabe? Quando o projeto chegasse no Senado e encontrasse esse outro já tramitando. Perderia um tempo precioso. Ah, entendi. Então a estratégia é... A estratégia parece ser construir um texto bem amarrado, bem sólido, primeiro no Senado, para daí sim levar para a Câmara com mais força, com mais apoio político já consolidado. Faz sentido, ok. Entendi da estratégia do Senado. Agora vamos para o coração da coisa. O que exatamente essa revisão quer mudar na lei? Porque é aqui que o negócio fica interessante mesmo, né? Para o bolso do aposentado. Exatamente. A ideia principal é mexer na Lei 9.876, aquela de 1999. O plano é incluir um parágrafo único no artigo 3º dessa lei. Um parágrafo único. E o que ele diria? Basicamente, ele garantiria, de forma clara e explícita, que o segurado tem o direito de escolher a regra de cálculo do benefício que for melhor para ele, considerando o que é todas as contribuições, a vida toda mesmo, incluindo aquelas feitas antes de julho de 1994. Aí que tá o pulo do gato. Porque a regra que geralmente usam hoje, ela descarta essas contribuições mais antigas, né? As anteriores ao Plano Real. Exatamente. E isso acaba prejudicando muita gente. Quem contribuiu bastante naquela época, às vezes com valores altos para a época, Simplesmente tem esse período ignorado no cálculo. é quase um contrassenso, né? Você contribuiu mais e pode acabar com uma aposentadoria menor. Pois é, valores significativos que não entram na conta. E a urgência de mudar isso pela lei ficou ainda maior por causa daquela decisão do STF, né? O tema 1102. Verdade. O Supremo chegou a dar uma esperança, né? Reconheceu o direito. Sim, reconheceu inicialmente, mas depois, numa reviravolta, o tribunal limitou muito a aplicação futura e principalmente coletiva dessa decisão. Na prática, para um monte de gente, a porta do judiciário meio que se fechou para essa revisão específica. Então, agora, o caminho que parece mais viável, a única esperança real para garantir esse direito para todo mundo que se encaixa, é mesmo aprovar uma lei no Congresso. Entendi. Mas as fontes que a gente viu também mostram que não é um caminho fácil lá no Congresso, né? Tem muitos obstáculos. Muitos.
O risco de um projeto desses parar numa gaveta de comissão é real. Tipo a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se é legal. Essa mesma. Ou a CAS, a Comissão de Assuntos Sociais. São filtros importantes. E tem outro risco. O projeto ser aprovado, mas todo diluído, sabe? Cheio de emendas que mudam o espírito da coisa, que acabam prejudicando o objetivo inicial. Nossa, isso é frustrante. Daí a importância da mobilização que você falou, né? Mas tem que ser uma mobilização bem informada, qualificada. São, claro, mas não basta. A pressão tem que acontecer lá dentro, nos corredores do Congresso. Conversar com o parlamentar, apresentar argumento técnico. Uhum. E isso combinado com repercussão na imprensa mais tradicional, o envolvimento sério de associações de aposentados, sindicatos, é isso que dá peso político de verdade. É um trabalho de formiguinha, mas constante. Sim, não dá para confiar só em promessa de político em época de eleição, né? A história mostra que esses avanços sociais, principalmente os previdenciários, só acontecem com pressão organizada, persistente, batendo na tecla. Certo. E falando do impacto prático, o financeiro. Para quem realmente contribuiu mais antes de 94, qual pode ser a diferença no bolso? Olha, pode ser bem significativo. Depende de cada caso, óbvio, do histórico de contribuição de cada um. Mas para algumas pessoas, a diferença no valor mensal do benefício pode mudar a qualidade de vida, de verdade. Imagino. E tem a questão dos atrasados também, né? Os retroativos dos últimos 5 anos. Isso. A possibilidade de receber essa diferença acumulada também depende da aprovação da lei, e de preferência que seja rápido. Quanto mais demora, mais direito pode se perder pelo caminho, por causa da prescrição. Entendi. Mas é fundamental reforçar um ponto aqui, que eu acho central. Não se trata de pedir um favor, sabe? Ou de criar um benefício novo do nada. É sobre justiça, né? Exato. O que se busca é restabelecer um direito que foi, de certa forma, distorcido pela regra de transição lá de 99. É fazer valer o princípio contributivo. É corrigir uma regra que, na prática, penalizou quem contribuiu a vida toda. A luta é para que essa injustiça social não vire a regra definitiva. Perfeito. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o que fica? A luta pela revisão da vida toda é bem complexa, envolve uma estratégia política bem pensada, com o Senado ali no foco inicial. Sim. Busque uma mudança bem específica na lei, naquele artigo 3º, para garantir um cálculo mais justo. Uhum. E depende, demais até, de uma mobilização popular constante, informada, para superar todos esses obstáculos, a burocracia, a desinformação. Exatamente. No fim das contas, como você disse, é uma questão de justiça contributiva. Fazer valer o que a pessoa pagou ao longo da vida. Perfeito. E sabe, isso tudo levanta uma questão maior para a gente pensar, né? Uma reflexão. Qual seria? Para além de todos os detalhes técnicos, das leis, das decisões judiciais, o que essa dificuldade toda, essa batalha para aprovar uma medida que, no fundo, só quer permitir o cálculo mais justo da aposentadoria, considerando toda a história de trabalho da pessoa, o que isso nos diz sobre como a nossa sociedade, como o nosso sistema político realmente vê e valoriza os direitos e as contribuições dos cidadãos mais velhos? É uma pergunta forte. Fica aí pra gente pensar, né? Como a gente trata quem construiu o país e agora busca um direito que parece tão básico. Uma ótima reflexão para fechar. Bom, por hoje é isso, pessoal. Analisamos fundo essa questão da revisão da vida toda. Esperamos que tenha ajudado a clarear os pontos principais e a importância dessa luta. Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Continue acompanhando a LUS Jus para mais análises e informações sobre seus direitos. Até a próxima! Até mais!